Eu não sei se todo. Parece que algumas pessoas aqui não estão no grupo, tem que colocar no grupo, então, né? Quem não tiver no grupo, depois vocês mandam. Eu não sei como que faz isso, para a gente colocar no grupo. A Márcia, outras pessoas aí que não. Está na hora, então, para a gente começar? Se eu quiser, não, se eu quiser. Então, meninas, vamos lá. Acho que já são 9 horas, né? Não estou vendo as horas aqui. Já são 9h03. Vamos começar, então, né, queridos? Aproveitar o nosso tempinho. Todas são muito bem-vindas, né? A gente agradece a Deus pela oportunidade que a gente tem de estar juntas, né? Juntas, separadas, né? Mas juntas aqui num só espírito. Para a gente receber do Senhor aquilo que Ele tem para nós hoje. E todas são muito bem-vindas. Eu queria repetir novamente que esse estudo que a gente está fazendo no livro de Mateus, que é bem resumido, foi uma conferência que a gente teve com o irmão Christian, né? Eu tenho usado esse livro e de outros irmãos também, né? Então, a gente tem usado esse material e a gente agradece a Deus pela vida desses irmãos que foram tão fiéis no estudo da palavra, né? Então, queridos, esse versículo que eu coloquei aí é um versículo muito importante que fala do reinado do Senhor e nós sabemos que o livro de Mateus apresenta Jesus como nosso rei. É a primeira coisa que nós devemos conhecer no Senhor Jesus, que Ele é o nosso rei. E Ele é o rei dos reis e o Senhor dos senhores. Então, tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Apocalipse 19:16. Vamos estar orando, então, queridos. Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, porque realmente o Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas, Senhor. E nós bendizemos o teu nome e queremos dizer mesmo, ó Deus, que nós queremos ser submissos, Senhor, à tua vontade, ao teu reinado, e que esse tempo, ó Deus, seja um tempo que o Senhor reine também nos nossos corações. Que eu possa usar a tua palavra, Deus, para tocar no nosso coração e transformar a nossa vida para a honra e glória do Senhor. Abençoe a vida de cada irmã, a casa de cada uma, Senhor, Senhor, com essas necessidades, Senhor, com essas dificuldades. Nós realmente colocamos tudo nas tuas mãos, sabendo que as tuas mãos são mãos de amor, ó Deus. Aquelas mãos que foram perfuradas por nossa causa. Nós te louvamos, ó Deus, por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridas, nós estamos vendo que realmente Mateus, ele fazer uma recordação rapidinha. Algumas irmãs estão entrando hoje pela primeira vez, e nós sabemos que Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento e faz uma ligação com o Antigo Testamento. Ele cita vários versículos do Antigo Testamento. Esse livro foi escrito para os judeus, então Mateus ele quis provar realmente para os judeus que Jesus é o Messias. E ele cita várias profecias do Antigo Testamento. Nós sabemos que existem 333 profecias sobre o Senhor Jesus Cristo, diretamente, e praticamente todas elas foram cumpridas. E então Mateus coloca tudo isso ali. Mateus era um publicano, quer dizer, um cobrador de impostos, e o Senhor Jesus o chamou de Levi. E Mateus significa dom de Deus. E realmente ele era uma pessoa que tinha muitas posses, mas ele, só no evangelho dele que fala que ele é Mateus o publicano. Os outros evangelhos não citam Mateus como um publicano, um cobrador de impostos, né? Nós vimos que desde o primeiro versículo já vem a divisão de Mateus. Isso é importante quando a gente está estudando o livro e lendo, porque fala genealogia do Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aliás, fala o seguinte, livro da genealogia, né? Nós vimos também que só existem 2 lugares na Bíblia que tem essa expressão, livro da genealogia. Um é lá em Gênesis 5, que fala sobre a genealogia de Adão, livro da genealogia de Adão. E outro é aqui em Mateus. Então, a gente vê que diante de Deus existem 2 homens, Adão e Cristo. Ou nós estamos em Adão, ou nós estamos em Cristo.
toda a humanidade vem da genealogia de Adão. Todos nós nascemos de Adão. Mas quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo, nós passamos dessa genealogia para a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso DNA mudou. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos ter consciência disso aí. Nós não fazemos parte mais dessa genealogia de Adão, mas agora nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Quando nós temos Jesus no nosso coração, ele não nos reformou, consertou aqui, consertou ali. Não. Nós morremos para o velho homem, né? E agora nós temos a nova vida de Cristo em nós. Isso é uma coisa muito importante. Então, nós vimos que do capítulo 1 ao 25 de Mateus, Jesus é apresentado como filho de Davi. O filho de Davi era Salomão, que foi o rei mais sábio, a pessoa mais sábia que já houve na terra, né? Dentre os homens, é claro. E nós vemos Jesus com a sua sabedoria, do capítulo 1 até o 25. Do capítulo 26 ao 28, o Senhor Jesus é apresentado como filho de Abraão, que foi Isaac. O Senhor pediu para Abraão entregar seu filho para ser imolado. E assim o Senhor Jesus foi entregue. Com relação a Isaac, o Senhor Jesus proveu, Deus proveu o cordeiro, né? Mas com relação ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus era o cordeiro. Não tinha nenhum outro que pudesse substituir o Senhor ali na cruz. Então, quando a gente olha sobre essa perspectiva, a gente vê como que é interessante essa divisão importante, essa divisão do livro de Mateus. E a gente está estudando os discursos de Jesus em Mateus, né? Então, existem as narrativas. A primeira narrativa foi do capítulo 1 ao capítulo 4, que fala do nascimento do Senhor, do nascimento do rei. O nosso rei nasceu numa manjedoura. O rei dos reis, aquele que criou todas as coisas, ele nasceu numa manjedoura. Um lugar totalmente improvável para qualquer criança nascer, principalmente um rei, que deveria nascer num palácio, né? Num berço de ouro. Mas o conceito de rei no reino dos céus, no reino de Deus, é totalmente diferente do conceito do homem de rei. E o Senhor Jesus nasceu naquela manjedoura. Ele foi adorado pelos magos, que eram os sábios, homens sábios, que estudavam as estrelas, que vieram do Oriente, provavelmente ali da Mesopotâmia ou ali do Irã, Iraque, da Babilônia antiga, né? Eles viram aquela estrela e eles sabiam que um rei havia nascido. Alguns estudiosos falam que eles conheciam a profecia de Balaão. Quando Balaão foi levado ali, quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Balaão, ele foi contratado pelo rei ali de Moabe para poder amaldiçoar aquele povo. E Balaão, em vez de amaldiçoar, ele abençoou. E ele falou uma profecia que a estrela de Jacó viria aqui na terra, está lá em Números, né? Alguns estudiosos falam que aqueles magos conheciam essa profecia. Então, quando essa estrela apareceu, eles foram para ver aonde estaria aquela estrela, né? Onde teria nascido o rei, aquele rei. Essa estrela pode ser muitas coisas, né, irmãs? Pode ser o alinhamento de alguns planetas, pode ter sido uma supernova, pode ter sido várias coisas, mas o milagre de Deus, o dedo de Deus, é exatamente isso que tem acontecido quando Jesus nasceu, né? Então, realmente esse é o milagre de Deus. Ou pode ter sido mesmo um sinal que o Senhor colocou nos céus, que o Rei dos Reis havia nascido aqui na terra. E aí, então, ele foi... Só em Mateus cita essa visita dos magos. Depois, então, o Senhor Jesus, esse nosso rei, precisou fugir para o Egito para não ser morto por Herodes, né? E depois, então, quando ele volta, ele vai morar em Nazaré e fica 30 anos ali em Nazaré, escondido, como fosse escondido. Ele não participou das escolas dos rabinos, né? Mas ele, durante 30 anos, ele participou da escola do seu pai, que é o Senhor Deus, né? E a partir daí, então, ele começa o seu ministério. E ele começou o ministério, ele foi apresentado não num banquete, mas ele foi apresentado no seu batismo. Ele não precisava ser batizado, é claro, não tinha nada para se arrepender. Mas ele, como ele tomou o nosso lugar, ele foi batizado por João Batista. Nós sabemos que João Batista foi o precursor do Senhor Jesus, então isso foi entre o capítulo 1 e o capítulo 4. Depois houve o primeiro discurso
que é a característica do reino, foi o que a Roberta compartilhou conosco na última sexta-feira, são as bem-aventuranças. A gente vê que a primeira coisa, a primeira frase que é escrita ali é bem-aventurados humildes de espírito. Então, a primeira característica do reino essa aí, humilde de espírito, que significa humildade, né? Essa é a primeira característica. O nosso rei é um rei humilde. Ele falou que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, quer dizer, essa é a primeira característica, né, do reino dos céus. E aí, então, ele discorre ali toda ali, as bem-aventuranças, que a Roberta compartilhou muito bem conosco. Esse aí é o primeiro discurso do Senhor Jesus. Ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, né? Foi o primeiro discurso dele. Esse discurso, ele falou, ele se assentou e seus discípulos se aproximaram dele. E a gente outra coisa que a gente precisa observar, que eles fazendo um parênteses aqui, que Mateus não é cronológico as coisas acontecem, né? Mateus, ele vem citando as coisas não cronologicamente, como Lucas, por exemplo, né? E depois, então, desse discurso, há outros capítulos de uma narrativa, que é de Mateus 8 e 9, que são vários milagres, várias coisas que acontecem ali, e depois vem o segundo discurso do Senhor Jesus, que então ele chama os filhos do reino. Nós falamos, queridos, que na época de Jesus, quando Jesus veio ali na terra de Israel, os fariseus, os saduceus, eles transformaram a palavra de Deus, aquilo que era o Antigo Testamento, numa religião, vamos dizer assim, que não correspondia àquilo que Deus tinha depositado na mão deles. Eles começaram a fazer as próprias leis, interpretar as leis da maneira deles, e eles se achavam o dono da verdade. Foi a sementinha do reino dos céus, do reino de Deus. Então, é muito importante a gente saber que Jesus ele teria que começar a ensinar, a semear essa semente que é do reino de Deus. Não era aquela religião que os fariseus inventaram, que não tinha nada a ver. Então, por isso que o Senhor tinha que trabalhar para poder implantar esse reino aqui na Terra. Isso é muito importante estar no nosso coração. Por quê? Porque nós, como filhos de Deus, a gente vive num lugar totalmente hostil ao Evangelho, que é o mundo. O Senhor Jesus falou que o mundo jaz no maligno, e que realmente o maligno é o príncipe desse mundo. Adão e Eva, e nós entregamos esse mundo na mão do maligno. Então, agora o Senhor Jesus vem resgatar o seu povo, vem resgatar esse mundo de volta para Deus. E isso é muito importante que a gente esteja prestando atenção, principalmente no que está acontecendo hoje, nos acontecimentos mundiais. A gente vê como que os cristãos são perseguidos, e hoje de uma maneira muito mais intensa do que foi ali, logo depois que o evangelho foi pregado, logo depois que o Senhor Jesus morreu. Então, nós vivemos num mundo totalmente hostil ao evangelho. Então, o Senhor Jesus ele teve que trabalhar espalhando essa semente. Então, o segundo discurso, ele chama os súditos do reino, que a princípio foram os 12 apóstolos. Até faltando um S ali no apóstolo, né? Então, ele chama os filhos do reino. Então, lá em Mateus 10, 1, que quando começa o segundo discurso, ele fala: tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para expelir, para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Diz que João Batista falava, porque está próximo o reino dos céus. E o Senhor Jesus também falou as mesmas palavras, porque o reino dos céus estava vindo agora com o Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus chama os seus 12 apóstolos, depois, e ele dá essa autoridade, ele envia, a primeira coisa que ele faz é enviar esses apóstolos
as perdizes da casa de Israel. Porque lá em João 1,12 nós sabemos que está aquele versículo, veio para os que eram seus. Primeiro, Jesus veio para os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. É claro, queridos, que Jesus veio para os judeus em primeiro lugar, mas não significa que se os judeus tivessem recebido Jesus, ele não teria morrido na cruz para nos salvar. Não, nós vimos que a salvação sempre foi para todo mundo. Quando Deus deu aquela promessa para Abraão, ele falou que o mundo inteiro ia ser abençoado através da vida de Abraão. Então, mas os judeus não receberam Jesus. As palavras mais duras de Jesus não foram para as prostitutas, nem para os publicanos, e nem para os gentios. As palavras mais duras de Jesus foram exatamente para os religiosos, os fariseus e os saduceus. Ele falou que eles impediam das pessoas entrar no reino dos céus. Então, depois que Jesus chamou esses 12 apóstolos, depois, no Pentecostes, realmente, onde foi realmente inaugurado o reino dos céus, quando o Espírito 15, depois as irmãs podem ver. E depois, quando Pedro faz a primeira mensagem dele, são 3.000 que se convertem, Atos 2,41, e depois mais 5.000, Atos 4,4. E assim, então, a palavra de Deus foi sendo espalhada, o reino de Deus foi sendo espalhado pelo mundo. Então, isso é muito importante a gente saber, são súditos, né, desse reino de Deus. As instruções são específicas para os 12 apóstolos no início, porque Jesus fala, vocês vão entrar, vocês vão falar dessa palavra só para os judeus. Então, isso aí era específico para aqueles 12 apóstolos. Mas mais tarde o Senhor envia 70 discípulos, né, para poder falar sobre a palavra dele, e ele manda ir para os gentios, para Decápolis, que eram 10 cidades gregas, né? Então, ele envia para os gentios. E a partir, então, do versículo 17 do capítulo 10, 16 ou 17 do capítulo 10, aquelas instruções são para todos nós como discípulos. Então, a gente vai ver as características deste discípulo, está lá em Mateus 10, 37. É interessante, porque no reino de Deus é realmente diferente do reino do mundo, né? Porque no reino do mundo, provavelmente, fala assim, se você for um súdito do rei, você obedecer o rei, você vai ter muitas regalias, você vai receber isso, receber aquilo. Mas vamos ver o que Jesus fala. Alguém lê para nós Mateus 10, 37, Mateus 10, 38, por favor. Essas são as características. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Então, queridos, essa característica do discípulo não é uma característica fácil. O Senhor Jesus, desde o primeiro discurso dele, ele fala como que é o reino dos céus. Mas quando a vida dele está em nós, isso pode acontecer naturalmente, né? Então, ele tem que ser o primeiro mesmo e o único na nossa vida. E essa questão final, que é o mais importante, quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Nós precisamos fazer uma diferença aqui. O céu, nós temos a salvação quando a gente apenas crê no Senhor Jesus Cristo. Isso é certo. Você crê no Senhor Jesus Cristo, você é salvo. Isso está na Bíblia. Mas para você ser discípulo, é diferente. Você tem que tomar a sua cruz e seguir. Então, isso aí diz respeito ao reino do céu, porque isso aí diz respeito ao galardão. Então, existe sim uma diferença. Existe uma diferença daqueles que seguem o Senhor como discípulo de todo o coração, certo? Então, o alvo do discípulo é ser como seu mestre. Ele fala, né? Ele fala que nenhum discípulo é maior do que seu mestre. Se eles chamaram de Beelzebul, aquele um pouquinho, nós temos que ver os fariseus, eles falaram que Jesus fazia aqueles milagres pelo poder de Beelzebul. Então, aquilo foi muito sério que eles falaram. Por isso, daí para frente, o Senhor Jesus começa a pregar através de parábolas.
porque eles rejeitaram o Senhor Jesus mesmo, né? Então, ele fala que nenhum discípulo é maior do que seu mestre. Então, se chamaram o mestre de Beelzebul, então, o que vão fazer então, nos seus discípulos? Então, vamos ver lá em Efésios 4:13. Esse é o alvo do discípulo. Vamos ver qual que é esse alvo. Alguém lê para nós, por favor. Alguém achou aí? Desse modo, todos nós chegaremos a ser. Pode ler, irmã. Até que todos alcancemos Ninguém a acha aí, unidade não? da fé. Sim? Até que todos Isso, pode alcancemos ler. a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso. Esse é o nosso alvo, é o Senhor Jesus Cristo, até que todos nós cheguemos, né? A essa plenitude, a estatura perfeita do Senhor Jesus Cristo. Esse é o alvo do discípulo, né? E a recompensa está lá em Mateus 10, 39 a 42. Alguém lê para nós também? Quem procura os seus próprios interesses nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo porque é meu seguidor terá a vida verdadeira. Quem recebe vocês está recebendo a mim, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Quem receber um profeta, porque este é profeta, terá uma parte de recompensa dele. E quem receber uma pessoa boa, porque ela é boa, terá uma parte de recompensa dela. Eu afirmo a você que isso é verdade. Quem apenas, por ser meu seguidor, der ainda que seja um copo de água fria ao menor dos meus seguidores, certamente receberá a sua recompensa. Olha bem, aí Jesus está falando de galardão, né? E a gente vê, queridos, como que a nossa vida, como nós somos preciosos ao lado, diante dos olhos do Senhor Jesus. Nós somos realmente preciosos, nós somos a menina dos olhos do Senhor. Então, ele fala que se der apenas um copo de água fria, um desses pequeninos que me segue, vai ter o galardão. Então, a gente vê que nós somos amados e preciosos. Então, essa é a recompensa, esse é o galardão. Hoje, queridos, o reino dos céus está oculto diante dos olhos do mundo. Quando o Senhor Jesus Cristo nasceu ali em Belém, o rei dos reis havia nascido, mas o mundo não percebeu. O mundo não percebeu. E o mundo não percebe até hoje. O mundo não percebe que existe um reino aqui nessa terra, que é um reino diferente, que não é um reino que é comandado pelo mundo, mas é um reino comandado pelo céu. Então, isso é muito interessante. Um irmão contou uma ilustração que eu acho que é muito própria para aqui, porque fala que as nossas raízes não estão aqui na terra, as nossas raízes estão no céu. Então, existe um palácio de Nero, que foi aquele imperador romano muito mau, né? Que mandou... ele punha os cristãos como poste de luz, punha fogo nos cristãos para iluminar as praças, né? Ele foi terrível, muito mau. E nele tinha um palácio de verão, lá perto de Nápoles, né? Na Itália. E nesse palácio, queridos, hoje, né? Nas ruínas desse palácio, tem uma figueira, uma árvore, uma figueira, que ela está de cabeça para baixo. As raízes dela, porque tinha uma sala de banho, né, em cima, as dela estão em cima e ela é virada de cabeça para baixo. Isso como vou dizer assim, é uma parte cômica, vamos dizer assim, de Deus, mostrando que realmente naquele palácio, onde havia tanta maldade, tanta coisa horrível, né? Ali Deus mostrando que a figueira nasceu ali naquele palácio, nos destroços daquele palácio, porque as coisas de Deus são eternas. A igreja, apesar de ser uma sementinha, uma coisa tão frágil diante dos olhos do mundo, mas ela está ali, mas as raízes dela estão no céu, não estão na terra. Então, ela é alimentada do céu, não é da terra.
Então, isso é a nossa vida, nós somos alimentados do céu, não somos alimentados aqui da terra, né? Então, isso é uma figura muito interessante, e é como se Deus mostrando para o mundo que realmente as coisas dele são simples, são pequenas, mas são preciosas e são eternas. Esse é o segundo discurso de Jesus, foi ele chamando os filhos do reino. E aí, então, Jesus vai começar a espalhar a sua semente. Aí, há uma narrativa no capítulo 11 e 12, embora no capítulo 13, é um capítulo muito importante, no centro do livro de Mateus. Vão haver sete parábolas nesse capítulo. Pode passar aí, Jorge, por favor. Eu sei que eu estou passando. Nós vamos ver, então, esse terceiro discurso, que é o reino e mistério. E foi o que nós falamos. Esse reino está escondido aos olhos do mundo. O mundo não percebe, mas esse reino está aqui na Terra. E ele tem se espalhado, queridos. Na época de Roma, quando estamos, né? E a gente fica pensando, por que há tanta perseguição? Foi aquilo que nós falamos, que realmente o mundo jaz no maligno, o reino do maligno que comanda esse mundo. E ele sabe, ele conhece o final dele, está lá em Apocalipse, né? E ele está lutando de todas as formas para que esse final não chegue. Então, ele engana não só as pessoas do mundo, mas ele engana também até nós da igreja. Então, que a gente possa estar atento, que a gente possa saber que as nossas raízes não estão nesse mundo, que a gente possa saber que o nosso futuro é um futuro glorioso. Isso é outra coisa interessante, queridos. Veja bem, os povos, a Grécia, o Iraque mesmo, que era a Babilônia, né? A Inglaterra, todos esses reinos, a glória deles está no passado. A Inglaterra, até pouco tempo, eles falavam que era um reino onde o sol não se punha, porque eles tinham domínio sobre vários locais no mundo. Hoje não é mais assim. Então, a glória desses reinos está no passado. Mas a glória do reino, dos filhos de Deus, e a glória dos judeus também está no futuro. São os dois povos que a glória está no futuro. Olha como que isso é interessante, né? Então, a gente vê nessas parábolas agora que Jesus vai contar, que o reino está escondido. E ele fala mesmo por parábolas, porque os judeus já tinham rejeitado ele. Mas ele explica, pelo menos duas parábolas, ele faz a interpretação. E nós não podemos fugir dessa interpretação que o Senhor Jesus Cristo fez nessas 7 parábolas, certo? Talvez a maneira que eu vou falar aqui, talvez os irmãos não pensem da mesma forma, mas não tem importância, irmãos, isso aí não vai fazer diferença. É uma questão de interpretação. Diante das regras de interpretação, a gente precisa de seguir essas regras naquele capítulo e nessas parábolas aí. Então, nós vamos ver essas 7 parábolas. O Senhor interpretou 2 dessas parábolas e as outras parábolas nos ajudam a aprofundar a compreensão da compreensão do total. Então, há unidade nessas parábolas. É como se fosse um ensino só de Jesus. E a gente deve interpretar essas parábolas conforme o Senhor interpretou. Então, aí a primeira parábola é a parábola do semeador. Então, veja bem, nós conhecemos bem essa parábola. Eu acho que não dá tempo da gente ler cada parábola, porque não sei quantas horas são. 7h30. 7h30. Essa parábola do semeador é importante. Por favor, alguém lê para nós. Vamos, gente, senão nós perdemos tempo. Ana Raquel, a senhora repete, porque cortou na hora que a senhora falou qual que era a parábola.
Ah, desculpa, a primeira parábola é Mateus 13, de 1 a 9. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso. Então, obrigada aí, Thaís. Olha bem, dessa parábola, Jesus explica agora aqui na frente, a explicação da parábola, ele vai falar o que representa cada coisa aqui. Então, ele fala o seguinte, olha, os próprios discípulos se aproximaram dele e perguntaram, né? Por que fala pelas parábolas, né? Então, ele fala aqui, olha, ao que Jesus respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. É o reino dos céus em mistério, né? Mas àqueles não lhes é concedido. E daí, pois, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia. Aí vai falar sobre a profecia. Aí Jesus fala ainda, bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Aí ele vai explicar. A todos, presta atenção, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Ele tinha falado aqui, olha, ao semear uma parte, caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer, certo? Então, que o maligno roubou aquelas sementes, foram semeadas à beira do caminho. O que foi semeado no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe com alegria, mas não tem raiz. E depois, então está falando que são as pessoas que receberam a palavra e que essa palavra não deu fruto, né? Só no final é que o último terreno, desses 4 terrenos, o último terreno é que produziu fruto. Então, é 1/4 só daqueles que ouviram e receberam a palavra. E depois, logo depois, ele fala sobre a parábola do joio. E ele, então, vai explicar a parábola do joio. Que ele fala o seguinte, olha, o que semeia a boa semente, está lá em Mateus 13, versículo 37. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Presta atenção. Então, quem semeia a semente, quem que é? É Jesus. Ele interpretou aqui. O campo é o mundo. Então, o campo onde está sendo semeada essa semente é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. E a ceifa é a consumação dos séculos. Então, o Senhor Jesus Cristo explica aqui quem que semeou o Filho do Homem, semeou a semente, a boa semente. Onde semeou? O campo, que é o mundo. E quem semeou o joio, aqui já é a parábola do joio, foi o maligno. Então, a gente voltando lá para aquela parábola, é interessante a gente ver o seguinte, que o Senhor Jesus Cristo, ele é o semeador. Ele começou, então, a semear a palavra. A semente aqui, nesse contexto aqui da palavra semeador, é a palavra de Deus. Mas quando chega lá no joio, na parábola do joio, nós vamos ver para frente, a semente se torna aquelas pessoas que receberam essa palavra. Vocês vão ver, porque aqui, ó, na parábola do joio,
O reino do céu é semelhante ao homem que semeou a boa semente no seu campo. Veja bem, esse homem é o Senhor Jesus, ele já interpretou. A boa semente é a palavra, né? Mas, enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Olha bem, agora a semente se tornou a semente do trigo. Vocês estão vendo? Então, a segunda parábola, que é a parábola do joio, a semente já somos nós que recebemos essa palavra. E o Senhor, então, vai nos semear no mundo, para que essa palavra, então, para que essa semente se espalhe, né? Então, a gente viu que tem 4 tipos de terreno, apenas um responde positivamente. Nessa parábola, o rei está presente e é ele que semeia a palavra. Nós vimos que o campo é o mundo, e quando a semente produz fruto no coração de alguém, essa pessoa se torna filha do reino e ela se torna uma semente. Certo? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos para frente. Então, a palavra do joio, nós já falamos um pouquinho. Na segunda parábola, o Senhor semeia os filhos do reino no mundo. E ele já fala que essa semente é o trigo. Essa é uma figura tão linda, queridos. Eu creio que as irmãs conhecem essa figura. Mas nós vamos falar sobre ela. Inicialmente, a palavra do reino era semente. Mas agora, nós, os filhos do reino, somos a semente. Cristo é o trigo. Alguém abre para nós lá em João 12, 24. Ele fala que ele é o trigo. E aqui há uma diferença entre o trigo e o joio. Então, a gente vê nessa segunda parábola que o inimigo, ele quer imitar, ele quer confundir desde o início, queridos, desde o início. O inimigo quer atrapalhar as coisas de Deus. E ele vem fazendo isso. Olha, lembra lá no caso de Abraão, quando Deus prometeu um filho para Abraão, seria o Isaac, Abraão teria com Sara. Mas, infelizmente, Abraão teve aquele filho com Agar, né, que foi Ismael. E nós sabemos qual o problema que isso gerou para o mundo todo. São como fala, gente? São os árabes, né? E são também os muçulmanos. Se a gente observar a religião dos muçulmanos, como ela é a imitação das coisas de Deus. É muito interessante isso, é muito triste isso. Lá na Dom de Roque, onde os judeus falam que Abraão iria imolar Isaac, e onde era o templo, lá tem uma rocha, e está escrito assim: aqui foi o lugar onde Abraão iria imolar Ismael. Então, a gente vê como que há uma imitação, né? Então, agora, quando o Senhor Jesus vem e semeia aquela semente, o inimigo vem e semeia também. Então, alguém lê para nós aí João 12, 24. Eu afirmo a vocês. Pode ler. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Exatamente. Então, o Senhor Jesus Cristo é essa semente de trigo. Ele precisou cair na terra e morrer para dar muitos grãos. Hoje, louvado seja o Senhor, há muitos grãos, há milhares de grãos espalhados pelo mundo que veio daquele grão de trigo. Hoje nós somos o trigo, essa planta. O trigo é tão interessante que vocês conhecem a ilustração, mas eu vou repetir que às vezes algumas irmãs não ouviram, né? Porque eles quiseram, os anjos falaram, quer que arranque, né, o joio também, quer que arranque o joio, mas aí Jesus falou assim, não pode arrancar o joio, deixa eles crescerem juntos. Eles são muito iguais, são muito parecidos. A diferença é quando eles amadurecem, porque o trigo, quando amadurece, ele se curva, porque há um peso das sementes na ponta dele, então ele se curva. E o joio não, o joio permanece ereto. Outra diferença é o seguinte, que o trigo, ele fica dourado. E isso é muito lindo, porque ele reflete a luz do sol.
né, que é a glória de Deus, e essa é a semente de trigo, essa é a plantinha do trigo. E outra coisa também muito importante é que o trigo ele precisa do sol para ele amadurecer. E enquanto ele vai amadurecendo, as raízes dele vão se soltando dessa terra. Então, é muito fácil da gente colher o trigo, porque as raízes dele ficam totalmente soltas da terra. E isso é uma figura muito clara, nossa figura, né? Como cristãos, como filhos de Deus, como a vida de Jesus em nós. Então, essa é uma figura muito linda e muito clara. Mas o inimigo semeou o joio. Hoje, muitos são cristãos, muitos se diz cristãos. Talvez 1 bilhão, não sei, no mundo todo se diz cristão. Mas será que todos são realmente? Será que todos têm a vida de Cristo no coração deles? Nós sabemos, queridos, o tanto de escândalo que tem acontecido, nós sabemos de tantas coisas que têm acontecido diferentes, né? Na igreja, com relação a isso, mas é porque o trigo e o joio eles estão crescendo juntos. Mas vai ter uma hora que esse trigo vai ser recolhido para o celeiro, o Senhor Jesus fala para o meu celeiro, né? E o joio, então, não vai ser lançado no fogo. Então, a gente vê como o inimigo ele quer confundir as coisas. Precisamos ter o nosso coração muito voltado para o Senhor, para que a gente não seja enganado também. Então, essa é um lugar hostil para o trigo nascer e crescer. Né? O Senhor Jesus falou que no mundo a gente teria aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, se Ele venceu, nós também podemos vencer. Então, isso é muito importante, é muito claro. E nós sabemos que hoje nós temos essa vida do trigo em nós, que lá em Gálatas fala que hoje já não sou eu quem vivo, Paulo fala, né? Mas Cristo vive em mim. Então, essa vida do trigo, dessa semente do trigo está em nós. E o Senhor Jesus nos espalhou nesse mundo para que realmente a mensagem desse reino, que hoje está em mistério, se espalhasse no mundo também. Hoje nós somos humilhados, desculpa. Hoje nós somos humilhados, muitos cristãos estão sendo torturados e perseguidos, mas um dia o mundo vai se ajoelhar diante do Senhor e proclamar que só Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, o Senhor quer que esse trigo, então, amadureça e dê muitos frutos. Não é só a salvação. O Senhor Jesus Cristo, sim, Ele veio salvar e buscar o que havia perdido, mas Ele quer muito mais do que isso. Ele quer que nós nos tornemos discípulos, que a gente se amadureça e seja conformada à imagem do nosso Rei. Porque um dia nós vamos reinar com Ele. E uma criança não consegue reinar. Tem que ser uma pessoa madura, que foi amadurecida por Ele, pelo sol, como o trigo foi, pelo sol da justiça. Ele é o nosso sol. Então, vamos para frente aqui. A parábola da rede é uma parábola semelhante a essa parábola do joio, né? Porque fala que recolheu naquela rede, veio os peixes bons e os peixes ruins, né? Então, eles separaram aqueles peixes. É semelhante à parábola do joio, porque tem o Senhor Jesus Cristo usa a mesma expressão, na consumação dos séculos. Quer dizer, no final, isso vai haver uma diferença, né? Entre os filhos do reino e os filhos que não são do reino. Então, isso é muito importante. Hoje, o reino dos céus ele tem duas situações. Uma é o reino verdadeiro e outra é a imitação. Foi aquilo que a gente falou. Então, a gente precisa ter muito cuidado, porque o inimigo realmente ele quer imitar as coisas de Deus para trazer confusão, não só para o povo do mundo, mas também para nós na igreja, né? Agora, a parábola do grão de mostarda. São quantas horas? 40, tem 15 minutos. Então, essa parábola do grão de mostarda, talvez a gente tenha uma interpretação diferente aqui, mas é o que eu expliquei no início. O Senhor Jesus, essas parábolas todas estão num contexto, é um grupo só. Então, de acordo com a interpretação do Senhor, da primeira parábola, todas as outras seguem a mesma interpretação. O Senhor é o semeador, o campo é o mundo, a semente é a palavra, e somos nós também.
Agora, veja bem, as aves do céu se referem ao inimigo, porque o Senhor falou sobre isso na interpretação ali da parábola, da primeira parábola. Depois eu até falei com vocês os 2 versículos, né? A semente de mostarda é uma semente pequenininha, muito pequenininha. Até Jesus falou que quem tivesse fé com uma sementinha de mostarda, né? Falaria com esse monte, retira daqui, e ele retiraria. Mas essa semente tem vida nela. Você planta, ela nasce, um pezinho de mostarda, né? E ela pode ser levada pelo vento, facilmente pelo vento. Essa deveria ser a nossa vida. Esse vento é o Espírito Santo, né? A gente deveria ser sensível à voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo devia ter facilidade na nossa vida de nos enviar para onde ele quisesse. Não só enviar na questão de lugar, espaço, mas também do nosso coração, né? Mas aqui, essa sementinha, ela tem um crescimento anormal. A mostarda, vocês conhecem a mostarda, ela não vira uma árvore, ela vira uma hortaliça, ela é uma hortaliça. Mas aqui ela se transforma numa grande árvore e abriga os pássaros. E nesse caso aqui, queridos, a gente tem que lembrar que esses pássaros é algo negativo que o Senhor Jesus Cristo já tinha falado na primeira parábola. Então, às vezes, a gente interpreta isso como crescimento da igreja. Realmente a igreja cresceu. Mas a igreja cresceu de uma maneira descomunal. Até o ano 300, mais ou menos, as irmãs sabem sobre Constantino, também escrevi errado essa palavra. Constantino, os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram colocados ali no Coliseu, eram comidos pelas feras. Era uma perseguição terrível. Até chegou um ponto do imperador romano escrever uma carta lá, escreveu uma carta lá para o rei lá de Roma, falando: para de mandar matar os cristãos, porque quando a gente mata um, aparece 2. Então, o Império Romano conquistou o mundo, mas os cristãos, o Evangelho conquistou o Império Romano. E o que aconteceu? Isso aí, o Evangelho conquistou o Império Romano com a cruz, não foi com arma, não foi com nada disso, não foi com violência, mas foi com a cruz. Foi aquela sementinha tão pequenininha, mas que tem uma vida, tem um poder dentro dela, que é a vida do Senhor Jesus Cristo. Isso fez diferença no mundo inteiro. Mas na época de Constantino obrigou as pessoas a se converterem. Cada um que se convertia e batizava, ele ganhava túnica, ganhava um tanto de coisa. Então, as pessoas não se convertiam realmente. Então, houve uma mistura, infelizmente, houve uma contaminação ali. E aí, então, foi que surgiu muitas coisas. Os irmãos, depois, as irmãs podem procurar sobre a história da igreja, tem muita coisa triste, é o inimigo mesmo fazendo confusão, né? E aí o trigo foi misturado com o joio. E daí para cá houve muitas misturas. Então, foi isso que Jesus estava falando aqui. A gente crê dessa forma, irmãs. Talvez vocês já ouviram outra interpretação. Não tem problema, viu, queridos? Não tem problema. Mas nós precisamos saber disso também, que a gente tem que interpretar de acordo com aquilo que o Senhor Jesus Cristo falou, certo? Então, aqui, esses passos foi o inimigo. Então, ele fez ninho em vários lugares dentro da igreja. A igreja, então, as irmãs sabem. A igreja, então, tomou um caminho diferente. Tanto é que São Tomás de Aquino, que era um teólogo, né, muito, muito importante, ele chegou no Vaticano e o Papa começou a mostrar o ouro, né, muito rico. Eu não sei se você já foi no Vaticano, mas lá tem muito ouro, tem muita riqueza. E ele falou assim: olha, Pedro falou com aquele aleijado que ele não tinha ouro nem prata, mas olha aqui como é que nós temos. Hoje nós temos, a igreja hoje tem ouro, tem prata, mas São Tomás de Aquino falou assim: olha, a igreja hoje pode ter ouro e pode ter prata, mas onde está o poder que fala levanta e anda? Então, essa é a diferença, vocês entenderam? Então, isso é uma coisa importante da gente lembrar. Essa é a parábola, então, do grão de mostarda. Outra parábola semelhante ao grão de mostarda é a parábola do fermento, que muitas vezes a gente interpreta dessa forma, que foi um crescimento maravilhoso da igreja, mas o que Jesus quer mostrar é o seguinte, que lembrar para nós, porque ele fala que o fermento, ele falou com os discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus. Então, o fermento, que na palavra de Deus, ele não é uma boa conotação. Quando aqueles pães eram oferecidos em oferta, eles eram oferecidos sem fermento. O pão sem fermento é um pão duro, é um pão difícil de digerir. E muitas doutrinas bíblicas
elas são muito difíceis de serem aceitas. Então, o que acontece? Às vezes a gente quer amaciar aquilo ali, às vezes a gente quer racionalizar aquilo ali, e daí então vem as heresias. Eu fico pensando muito quando aquele jovem rico chegou para Jesus e falou, o que precisa para eu seguir? Então Jesus falou assim, olha, obedeça os mandamentos, faça isso, faça aquilo. Ele falou, olha, eu tenho feito tudo isso. Mas Jesus sabia onde estava o problema daquele jovem rico. Então Jesus falou assim, olha, então vende tudo que você tem e siga-me. E fala então que aquele jovem se retirou triste. Eu sempre fico pensando naquilo ali, fico pensando, gente, eu acho que se eu fosse Jesus, eu tinha saído correndo atrás dele. Não é bem assim, não. Você pode continuar assim, você é uma pessoa muito boa, né? Você continua obedecendo e tal. Não precisa ser assim tão radical. Eu acho que eu iria falar isso. Eu acho até que hoje, às vezes, eu falo isso. Mas Jesus, ele não abre mão. Jesus é radical. Então, a gente vê que muitas vezes surge heresias porque a gente quer fazer um pão mais fácil de comer, um pão mais macio, né? E o fermento, queridas, quem faz pão, a Lu faz muito pão aí, né? Gostoso. A gente sabe que é um crescimento, não é um crescimento natural, é um crescimento artificial, vamos dizer assim, né? E Jesus falou desse fermento, cuidado com os fermentos do fariseu e dos saduceus. É algo negativo, é algo artificial. Está lá em Mateus 16:6. Então, esse fermento que foi introduzido na igreja, infelizmente. Mas a igreja continua, a igreja de Jesus, o corpo de Cristo continua vitoriosa. Agora, também tem a parábola do tesouro escondido e da pérola, que provavelmente também tem uma outra interpretação, que também cabe aqui, não tem problema, mas nós vamos ver uma interpretação que a gente crê que foi o Senhor Jesus Cristo, né, que deu. Nesse Mateus 13, 34 e 35, alguém lê para nós, que é do tesouro escondido. A Raquel, essa foi do tesouro escondido, é 44 e 45. Ah, então... Esse 34. 34, acho que eu fiz errado, então, desculpa. Né, fala do uso das parábolas. Ah, tá. Não, mas pode ler. Pode ler isso aí para nós. Pode ler o 34 para nós, por favor. Todas essas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Olha só, é importante a gente saber disso. Aqui o reino de Deus está em segredo, está em mistério. E o Senhor Jesus Cristo falou através de parábolas, porque nós que somos do reino podemos entender essas parábolas, assim como os discípulos dele, mas o povo do mundo não entende, porque eles já tinham rejeitado Jesus. Então, nessa parábola do tesouro escondido, e depois vem da pérola, Jesus fala, olha, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto. Viu que aqui em cima ele fala, abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Agora vê, é um tesouro oculto no campo, nós sabemos que o campo é o mundo, o qual certo homem, esse homem então vai ser quem? Vai ser Jesus. Tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Queridos, veja bem, o Senhor Jesus Cristo está falando aqui que ele encontrou um tesouro aqui no mundo. Quem é esse tesouro? Somos nós, é a igreja. Ele encontrou esse tesouro e ele vendeu, ele pagou o preço por esse tesouro, que são seus filhos, né? Então, isso, olha, alguém abre aí para nós em Colossenses 1, 26 e 27, para a gente ver. Essa mensagem é o segredo que ele escondeu de toda a humanidade durante os séculos passados, porém que agora ele revelou ao seu povo. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Olha bem, essa tradução fala segredo, né? Mas a tradução antiga fala mistério. Então, queridos, olha qual que é o mistério que foi guardado desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, que fala lá em Apocalipse. Qual que é esse mistério? Que é a igreja.
Cristo em nós, a esperança da glória. Alguém lê lá em Colossenses 2:2, por favor, e outra pessoa já abre Efésios 6:19, porque o nosso tempo está terminando, nós também já estamos terminando, mas para a gente não passar muito. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza de forte convicção do entendimento, para que compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Qual que é o mistério de Deus? É Cristo. E qual o mistério de Cristo? A igreja. Efésios 6:19, por favor. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Qual o mistério do Evangelho? Esse é o mistério. Então, o Senhor Jesus Cristo foi, com muita alegria, nos comprou. Então, esse é o tesouro. E a parábola da pérola também é semelhante a essa. Mesma coisa. A pérola, nós sabemos que a pérola ela é formada quando entra uma areinha lá na ostra, né? E a ostra, em vez de expulsar aquela areinha, ela vai formando alguma coisa em torno daquela areinha e forma, então, a pérola. Então, veja bem, então Jesus fala que o reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo que possui e a compra. Ele deu tudo que ele tinha, que era a vida dele, e compra, então, essa pérola. Então, queridos, essas duas parábolas, o Senhor Jesus Cristo está falando como que nós somos preciosos diante dele, como nós somos um povo separado, nós sabemos disso lá, né? Pedro fala que nós somos nação santa, um povo exclusivo de Deus, né? Então, isso é muito lindo, isso precisa ficar no nosso coração. Nós precisamos saber que nós somos esse povo separado, não que nós somos melhores que os outros, queridos, não, de forma nenhuma, mas é porque o Senhor realmente, ele nos escolheu, nós somos o povo dele, nós precisamos espalhar essa mensagem maravilhosa pelo mundo. Alguém lê Lucas 10:21 para a gente ir terminando, por favor? Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Olha bem, o reino de Deus, que eles é totalmente diferente do reino do mundo. Hoje, realmente, tem muitos sábios e muitos poderosos que creem realmente no Evangelho, mas a maioria são pessoas simples. As meninas foram lá em São José da Tapera e viram a simplicidade, as pessoas não sabem nem ler. Mas o Senhor Jesus Cristo se alegrou, exultou, porque elas podem compreender, elas às vezes não conseguem ler, não conseguem compreender, às vezes, o que é 2 mais 2, mas elas compreendem o reino de Deus. Isso é muito, muito lindo. Então, Jesus se exultou nisso aí, né? E agora, para a gente terminar mesmo, a conclusão, na igreja, que é o corpo de Cristo, os céus governam. Onde os céus governam? Aqui na terra. Quando Jesus fez aquela oração do Pai Nosso, ele fala, venha o teu reino. Onde o reino de Deus vem? É na igreja. Eu estou falando igreja, mas não é igreja física, os irmãos estão entendendo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem o alimento espiritual e segue os mandamentos celestiais. Nós somos como se fossem ETs aqui nessa terra. Nós somos comandados pelo céu. O reino dos céus está ou acontece onde os céus reinam. Queridos, onde nós colocamos os nossos pés como súditos desse reino, o reino dos céus é chegado. Lá em São José da Tapera, onde as meninas foram, elas colocaram o pé lá. Onde elas colocaram o pé, o reino de Deus é chegado. Aqui em Goiânia, no trabalho de cada uma, na casa de cada uma, na vizinhança de cada uma, onde nós colocamos o nosso pé, o reino dos céus é chegado. Por isso que muitas vezes nós temos tanta luta, por isso que muitas vezes nós temos tanta rivalidade. Quando o Senhor Jesus nasceu uma estrebaria, nós já falamos sobre isso, a semente do céu estava ali. No dia de Pentecostes, o reino dos céus foi inaugurado.
mas aconteceu em segredo. O mundo não percebeu e o mundo não percebe até hoje. O reino dos céus ainda está oculto diante do mundo, mas haverá um dia, quando o Senhor pousar os seus pés no Monte das Oliveiras, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Senhor Jesus Cristo já é o Rei desse reino e nós somos seus súditos. Nós já estamos nesse reino que prosseguirá até a eternidade. Então, vamos ver lá Lucas 12, 32, para a gente fechar, então. Nada temais, pequeno rebanho, pois de bom grado o Pai vos concedeu o seu reino. Amém. Então, queridos, esse é o que a gente tinha para hoje, no nosso tempo esgotou. E se as irmãs quiserem falar alguma coisa ou comentar, pode colocar no grupo. Quem não está no grupo, eu não sei como é que a gente faz. Não, é só mandar. Quem não tiver, tem alguém, porque aí conhecem quem entrou aí que a Roberta convidou, ou a tia Márcia pode mandar um WhatsApp para a gente aí, tia. Mandando o telefone, a gente inclui. É só mandar para a gente. Está no grupo, Dani. Carol me incluiu. A Carol me incluiu no grupo. Ah, que bom. Todo mundo é super bem-vindo. É só entrar em contato, a gente inclui no grupo aí, tá? Então, queridos, hoje foi bastante coisa, né? Foi meio corrido, mas se Deus permitir, na próxima sexta-feira nós vamos fazer o 4º e o 5º discurso para terminar. Vamos ver se a gente consegue terminar o livro de Mateus na próxima semana. E daí, então, a gente vai entrar no livro de Marcos. Eu gostaria mesmo de incentivar as irmãs que quisessem ajudar a compartilhar, né, o livro de Marcos, alguma coisa, né? 5, 10 minutos, 15 minutos. Eu gostaria de incentivar as irmãs. Vocês colocam no grupo ou colocam no meu particular e a gente vai organizando isso para todos poderem participar, tá bom? Muito obrigada a todas, querida, pela atenção, né, por manter aí, uma hora difícil, não é fácil, né, para todo mundo, mas que o Senhor possa nos abençoar, que todo mundo tenha uma boa semana, cheia da graça e da presença do Senhor Jesus, viu? Um beijo no coração de cada um, viu? Amém. Deus abençoe. Obrigada, viu, Joyce, aí, pelo apoio. Nada, Deus abençoe aí todo mundo. Amém. Obrigada, dona Raquel. Obrigada, gente. Foi muito bom. Tchau, bom dia, muito obrigada. Sarinha, ali.